beira do mar de Genezaré, ensinando a palavra à multidão. Quando Pedro encosta com seu barco, o Senhor observa que Pedro encostou. Nessa noite nenhum de nós sairemos daqui da maneira que nós entramos, porque o Senhor está nos observando. E se o Senhor te observa, tem vitória para a tua vida hoje, eu acredito nisso. Se o Senhor te observa, tem mudança para a tua vida hoje, eu creio nisso. Se o Senhor te observa, tem milagre para a tua casa hoje, eu creio nisso. Se o Senhor te observa, o Senhor tem não lá naquele momento, eu creio nisso. Enquanto você está aqui, o Senhor está te observando, está vendo o que passa na tua mente, e está vendo o que passa no teu coração. Enquanto você está aqui adorando ao nome dele, enquanto você está aqui louvando ao nome dele, ele está te vendo e está mandando anjo para pelejar a tua guerra. Eu acredito nisso. Enquanto você está aqui, o meu Senhor está mandando varão lá na tua casa, no teu quintal, para entrar na tua batalha e na tua beleza, porque o Senhor nessa noite, ele está te vendo. O Senhor está te vendo. Aleluia. E diz a Bíblia que ele continua ensinando a multidão. Quando ele percebe que os barcos encostam, o Senhor escolheu um barco para entrar, e escolheu o barco em que estava Simão Pedro. O Senhor então entrando no barco de Pedro, a Bíblia vai dizer que o Senhor vira para Pedro e diz para ele: Pedro, afasta um pouco o seu barco da terra. Aí começa a introdução da mensagem. Quando o Senhor vira para Pedro e diz para ele: afasta um pouco o seu barco da terra, o Senhor estava dizendo para Pedro: tira um pouquinho o teu barco da margem da praia, tira o teu barco um pouco dessa terra. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: nessa noite o teu Senhor quer que você tire o seu barco dessa terra. Porque quem tem um barco fincado na terra, quem tem um barco com a âncora na terra, ele não cresce, não desenvolve, não evolui, e a sua vida não muda. Tem muita gente que tem um barco ancorado nessa terra, e nessa noite a palavra de Deus para a tua vida é essa: pelo amor de Deus, meu filho, tira o barco da terra. Tem muita gente que tem um barco na terra. Calma aí, eu não entendi, eu vou te explicar bonito, para que você possa adorar o teu Deus. Tem pessoas que têm um barco na terra. Como assim? Ele passa a noite toda no Facebook, passa a noite toda vendo televisão, passa 5 horas na internet, mas não consegue tirar 5 minutos de joelho, não consegue tirar 10 minutos para ler a palavra, ele não consegue tirar 10 minutos para evangelizar, ele não consegue tirar 10 minutos de oração, ele não consegue tirar 10 minutos de meditação à palavra, ele não consegue tirar 10 minutos de adoração para o teu Deus. O tempo que ele adora é quando está na igreja e alguém manda ele levantar a mão para adorar, porque se não vem assim, ele adorava. É porque está com o barco na terra nessa noite, porque o Senhor quer que você tire o teu barco da terra. Glória a Deus! Tem pessoas que estão com o barco na terra, e eu começo a entender. Tem muita gente que está namorando, procurou um namorado, ainda nem orou direito, olhou para uma, achou que era bonitinho, começou a namorar. Ele pode até ser um homem de Deus, ele pode até parecer ser uma mulher de Deus, mas calma, olhe para que isso não aconteça na sua vida. Tem muita gente por aí passando por casamento frustrado, porque namorou muito, não vigiou. Namoro, ele é conhecimento. Os crentes mais antigos que tem a voz Jesus aqui, ó, fechada, acha que tem que namorar um mês, noivar no segundo e casar no terceiro mês. Não é assim. Namoro é conhecimento. Você tem que primeiro conhecer o vaso para ver se é de Deus para a tua vida. Tem pessoas que começaram a namorar hoje, amanhã já está apaixonada, está passando um segundo que já está amando. Olha só o que Deus está falando contigo na noite de hoje. Cuidado, vigia, tira o teu barco dessa terra. Quer saber se é de Deus na tua vida? Chama ele para o monte para orar. Quer saber se é de Deus na tua vida? Chama ele para jejuar contigo. Quer saber se é de Deus na tua vida? Chama ele para orar com você pela madrugada na igreja, nas vigílias da vida. Quer saber se é de Deus na tua vida? Chama ele para a palavra, que você vai ver se ele é de Deus ou se ele não é de Deus. Se ele se encantou pelo seu espelho, Senhor Jesus, ou se ele quer uma mulher de Deus para a vida dele. Tem muita gente que está com o barco agarrado na terra, e quem tem o barco agarrado na terra não consegue visualizar isso, não consegue perceber o que acontece. Mas irmão Fábio, ele é bonitinho, prega bem, canta bem, até parece ser homem de Deus, mas na hora do namoro
Como é que funciona? O anjo do Senhor está te vendo a todo momento, não tem jeito. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e Ele te contempla onde quer que você esteja. O Senhor, Ele está te vendo. Eu conheço e tenho aí felicidade em conhecer, posso dizer assim, um monte de casal que hoje em dia passam por traumas, porque casaram-se, porque estavam passando por um momento difícil, começaram a namorar, aí o jovem e a jovem se apaixonaram, o namoro foi abrasador, o pastor chamou para o gabinete para conversar, chamou para conversa, deu conselho, mas entrou no ouvido e saiu no outro, pois a voz da palavra e a voz do pastor não importa, o que importa é a voz do namorado que ela está amando, o que importa é a voz do gatinho que ela está gostando. Ela não quer ouvir o pastor, ela não quer ouvir mais a voz do meu Deus. Aí o que acontece, evangelista cristiano, eu já estou profetizando sobre a tua vida, o que acontece, o namoro se abrasa, aí o que vai acontecer, acaba os dois comendo uma merenda antes da hora do recreio, aí tem que casar, porque a barriga está crescendo. Essa voz que está falando, tira pelo amor de Deus, barco da terra, pelo amor de Deus, tira o teu barco da terra. Cara, séria, novidade, súbia. Tem crente que foi Eu não vim nessa noite como pregador, vim aqui como profeta para profetizar e vou levar tudo aquilo que Deus tem na noite de hoje. Tira o teu barco da terra, pelo amor de Deus, tira o teu barco da terra. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Pedro, tira um pouco o seu barco da terra. Não é merenda não, hein, Pedro? Vou entrar na palavra para o negócio não ficar muito estreito. Aleluia. A Bíblia agora vai dizer que o Senhor, quando manda Pedro tirar o barco da terra, Pedro de imediato obedece. Ele afasta um pouco o barco da terra. O Senhor Jesus está ainda ensinando de dentro do barco de Pedro. A multidão parava na praia para ouvir o Senhor ensinando no barco de Pedro. Outra revelação Deus me dá dentro desse texto. E essa aqui é para os pregadores da noite, para os vasos da casa do Senhor. Quando Deus me deu isso aqui, eu falei, Jesus, isso é terrível. Ele estava no barco de Pedro. Mas quem o Senhor estava ensinando? A multidão. O barco era de Pedro, mas quem era alimentado? A multidão. Ele estava no barco de Pedro, mas quem recebia de Deus? Era a multidão. Ele estava no barco de Pedro, mas quem estava sendo liberta, salva, recebendo milagre, era a multidão. Pedro poderia reivindicar e dizer, Senhor, o barco é meu, e o Senhor não fala comigo. E Jesus, por certo, iria dizer, o barco é seu, mas a palavra é minha. Calma, vai chegar teu tempo e vai chegar a tua hora. Pedro estava no barco vendo Jesus ensinar a multidão. Ainda não tinha chegado a hora dele. Vira para a pessoa do seu lado e diga para ela, espera a tua hora, espera o teu momento. Uma hora Deus vai no cartaz, uma hora Deus vai no Face, uma hora Deus vai divulgar teu nome, uma hora Deus te leva para Camboriú igual levou o pastor, uma hora Deus te coloca no Gideão. Mas calma, espera teu momento, espera a tua hora, espera o teu momento e espera a tua hora. O barco era de Pedro, mas o Senhor havia ainda não se revelado a Pedro. O Senhor usava o barco dele, mas não era Pedro que estava sendo abençoado. Deus me fez entender aqui uma coisa muito interessante. Você é o barco e Deus quer te usar para abençoar muita vida. Talvez ainda não chegou a hora do teu ministério fluir e começar a deslançar, mas Deus quer usar você como barco para abençoar muita gente. E tem pessoas que não conseguem entender isso. Mas é porque Deus deu uma unçãozinha, batizou com o Espírito Santo, está usando um pouquinho na palavra, está usando ele um pouquinho no louvor. Ele acha que o barco é dele e chegou a hora de Jesus abençoar ele. Jesus já está no teu barco, mas ainda não se revelou para o teu ministério. Calma, que vai chegar o teu tempo. Calma, que vai chegar o teu tempo. Glória a Jesus. Espera. Quando Deus me revelou isso, eu falei, Jesus, será que vai ser como eu tempo? Meu Deus do céu. Deus, ele usa o barco para abençoar as vidas que estavam na praia. Mas o Senhor ainda não tinha se revelado a Pedro. Pedro estava dentro do barco esperando o momento dele e a hora dele.
Aí a Bíblia vai dizer agora que depois que o Senhor abençoou toda a multidão, o Senhor vai virar para Pedro. Aí sim chegou a hora de Deus começar a fazer um mover na vida de Simão Pedro. Jesus vira para ele e fala: Pedro, agora sim vamos levar o barco um pouquinho mais para o fundo, faze-te ao mar alto. Aí Pedro então leva o Senhor Jesus para o meio do mar. E quando eles vão para o meio do mar, eu começo a imaginar o que passava na cabeça de Pedro. Eu começo a imaginar o que passava na cabeça dos trabalhadores de Pedro que ali estavam. Pedro havia trabalhado toda a noite, como ora lemos no capítulo de número 5, aqui no verso de número 2. A Bíblia vai dizer que o Senhor encontra ele, Pedro estava lavando as redes. Ou a revelação, com rede suja, pescador não consegue pescar nada. Primeiro tem que se lavar as redes. Tem muita gente que vem para a casa do Senhor com rede suja e quer pescar vitória, quer pescar milagre. Não chegou, não dobrou o joelho para orar, não agradeceu e não pediu perdão ao Senhor. Não pediu perdão pelo que fez pelo dia, nem pelo que fez pela noite. Ele não pediu perdão por nada e ele quer que Deus lance a rede dele e volte cheio do milagre. Quando você chegar a esse lugar, por gentileza, tenha reverência, dobre o teu joelho, peça perdão ao Deus por tudo aquilo que você fez. Lave primeiro as tuas redes, porque o teu Deus não é o cheiro da lâmpada que você chega, esfrega a lâmpada, faz despedido e tudo acontece. Tenha reverência. O teu Deus vai te dar tudo que você quiser. Mas o tempo dele, na hora dele, o perdão tem que chegar primeiro para a sua vida. Aleluia. Primeiro chega o perdão, depois chega o milagre. E Pedro lavando a sede, o Senhor observa, entra no barco, ensina a multidão, se revela a Pedro e manda Pedro levar o barco ao mar alto. Dentro do mar alto, o Senhor começa a conversar com Pedro. Vira-se para ele e vai dizer: Pedro, e aí, como está a tua vida? Senhor, está difícil, trabalhei a noite toda. O Senhor vira, então lança a rede. Senhor, mas eu trabalhei a noite toda e não consegui pescar nada. O Senhor então vai dizer para Pedro: lança a rede. Senhor, eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada. Porque Pedro dá essa resposta? Porque Pedro era chamado como Caissara. O que é o Caissara? É o homem que detém toda a inteligência e sabedoria de mar e de pesca. Pedro sabia o vento que era favorável para pescar. Pedro sabia a hora que era favorável para ele pescar. Pedro sabia como era a rede que tinha que se lançar, para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente ou para trás. Pedro entendia onde estavam os cardumes de sardinha. Pedro sabia onde estavam os cardumes de salmão. Pedro entendia onde estavam os melhores